Depois de algumas tentativas na justiça para a volta das aulas presenciais, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste do Paraná conseguiu autorização. Quem explica melhor isso para a gente é o vice-presidente do Sinep, José Carlos Barbieri. Tudo bem, Barbieri? Olá, Elaine, tudo bem? Graças a Deus. Estamos aqui lutando para trazer esses alunos para a sala de aula, né? Após um ano ficando somente ou quase que na totalidade remotamente, estava na hora de voltar para a sala de aula. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal que está em casa e não acompanhou o que aconteceu. Então, teve uma volta, aí veio um decreto de lockdown, e aí depois houve uma nova tentativa para conseguir trazer os alunos para a escola de novo, né? Exatamente. Nós tivemos 3 ou 2 semanas, depende muito do calendário de cada escola, com as atividades híbridas. Tínhamos uma parte ficando em casa, outra parte vindo para a própria sala de aula. Porém, com o decreto do prefeito municipal, nós tivemos que suspender essas atividades híbridas. E por conta disso, a gente se sentiu assim, muito prejudicado, principalmente porque os nossos alunos vieram com uma sede, com uma vontade de estar no ambiente, que é o ambiente escolar. Diante disso, a diretoria do Sinep achou por bem entrar com uma liminar, solicitando, então, que o decreto do Estado, que é o decreto 7.020, bem como também a lei, que é a lei número 20.506, fossem seguidos. O decreto diz que nós poderíamos estar com as atividades presenciais, desde que obedecêssemos pelo menos 30%, no máximo, na realidade, 30% da capacidade da escola no atendimento ao aluno. Então, 30% dos alunos poderiam vir. E nós também tínhamos uma lei, que é a Lei 20.506, que estabelece no estado do Paraná a educação como sendo uma atividade essencial. Por conta disso, nós entramos na Justiça, tivemos a liminar, a primeira vara da Fazenda, a nosso favor. Daí, o município recorreu. Esta liminar subiu, então, na segunda instância, no Tribunal de Justiça, acabou voltando para cá, porque o juiz aqui pediu, mas eles entraram vamos dizer, em consenso, ela voltou e uma desembargadora, no dia de hoje, fez uma análise e ela ainda acaba confirmando a liminar de Maringá, confirmando a multa que foi estabelecida se as escolas filiadas ao Sinep da cidade de Maringá, que hoje são 51 escolas, se elas fossem multadas, tá, o município teria que pagar uma multa de R$10.000. Então, diante disso, a gente volta, né, a ofertar as atividades remotas para os nossos alunos. Existe um prazo, uma ideia de quando seja essa retomada? Muitas escolas já iniciaram ontem, terça-feira, outras estão iniciando hoje, quarta-feira. Acredito que até amanhã nós teremos as escolas filiadas ao Sinep, que são 51 aqui da cidade de Maringá, ofertando então o ensino híbrido, atendendo no máximo 30% da capacidade da escola. Nesse caso também é feito um rodízio com os alunos, né? Para que outros alunos que queiram, que os pais permitam, possam participar de aula, né? Presencial. Exatamente, você falou a palavra-chave, que queiram, que aceitam, né, a proposta de voltar para a sala de aula. Então, como nós podemos atender no máximo 30%, então, teoricamente, está assim, 30% vem na primeira semana, 30% na segunda, 30% na terceira. Ou a escola está revezando, mesmo em dias. Vem 30% na segunda, 30% na terça, 30% na quarta. E vai fazendo revisão, esse revezamento dia a dia. Barbieri, essa semana saiu uma reportagem falando que a ONU já havia atestado com pesquisas profundas do quanto esse ano de 2020 foi prejudicial por tirar as crianças da escola e que isso já iria trazer prejuízos a essas crianças. Elaine, o que nós temos? Até aqui, a gente conversou com a Sociedade Médica de Maringá, com psiquiatras, pediatras, imunologistas, infectologistas, e eles, em cima de artigos científicos, bem como também o que a Unicef, bem como a Organização Mundial da Saúde e também o Banco Mundial relatam,
Hoje, as crianças estão tendo muito mais prejuízo de estarem fora da sala de aula do que se elas mesmas fossem contaminadas com a Covid. Por quê? O ambiente escolar é o primeiro ambiente social de uma criança. Então, ela precisa se relacionar com outras crianças. Ela precisa estar no ambiente escolar para poder ter o seu desenvolvimento motor, o seu desenvolvimento psicológico, psicopedagógico, para poder se avançar. E muitas vezes nós temos que lembrar que a formação do cérebro de uma criança ocorre até 4, 5 anos de idade. E hoje as escolas, elas têm, como sempre tiveram na realidade, profissionais habilitados, adultos cuidando das crianças, dos jovens, dos adolescentes. E quando as crianças não podem vir para a escola, elas ficam aonde? Em casa, será? Sendo cuidado por uma pessoa adulta? Fica no condomínio, seja em prédio ou condomínio horizontal? Quem está cuidando dessas crianças? Então, elas estão sofrendo muito em termos de saúde e isto poderá trazer para a fase adulta muitas consequências deste isolamento social. Vale lembrar que a gente está falando das escolas particulares, né, Barbieri, essa volta, e que existe todo um cuidado, claro, para que se evite de toda forma a contaminação, né? Exatamente. É muito importante a gente lembrar que são 51 escolas privadas, particulares, filiadas ao Cinep, aqui da cidade de Maringá, que foram autorizadas por uma liminar a ofertar o ensino híbrido, onde parte está em casa, parte está na escola. E as escolas estão muito bem preparadas através dos seus protocolos de biossegurança para receber os alunos, os professores e também os colaboradores. Inclusive, é importante a gente reforçar que os protocolos que as escolas filiadas estão utilizando, eles fizeram parte do anexo da liminar. Então, o juiz também analisou os protocolos que as escolas estão utilizando e, em cima destes protocolos, ele deu um parecer, então, favorável. Barbieri, uma outra coisa que a gente ouve muito é falar assim, mas a criançada ninguém segura, mas não segura quando é muita criança, né? E como vão ser turmas muito pequenas, fica um pouco mais fácil de controlar e aí colocar ordem mesmo, né? Exatamente. Hoje nós estamos com um número reduzido de crianças em sala de aula, então no máximo aí 30%, né? E a gente tem que lembrar também umas coisas. Eu lembro quando a minha filha, que hoje tem 19 anos, ela era aluna da educação infantil. Ela teve aula de trânsito lá na escola e ela me ensinava que tinha que colocar o cinto, ela me ensinava que não poderia passar no sinal amarelo. Ou seja, as crianças, elas absorvem o que é correto muito rapidamente e elas são muito mais disciplinadas do que muitos jovens e adultos. Então a gente queria que essas crianças voltassem porque elas acabarão sendo multiplicadoras de boas práticas, inclusive, é claro, para combater a Covid-19. E é importante também que os pais se sintam tranquilos, né, em relação a tudo isso. Por isso que eles podem optar por encaminhar a criança para a escola ou não. Se não quiser encaminhar essa semana, pode ser na semana que vem. Enfim, tem aí uma certa liberdade para a família também, né? O que a gente queria buscar e a gente conseguiu que a família tivesse a liberdade, já que vivemos num país democrático, de escolher. A escola estará aberta. Eu vou escolher se eu mando o meu filho para a escola ou não. Se eu não mandar o meu filho para a escola estará ofertando a disciplina ao vivo. E é exatamente isso que está acontecendo. Então, nós temos famílias que estão mandando e os filhos estão se inteirando ali dentro dos 30%, e nós temos famílias que não estão mandando e os seus filhos estão recebendo as mesmas aulas que estão sendo ministradas em sala de aula. São aulas ao vivo. Então, isso faz com que a família tenha o poder de decidir, vai para a escola ou vai ficar em casa. Lembrando, se vierem para as nossas escolas, estarão obrigatoriamente seguindo os nossos protocolos de biossegurança. Qual que é a última palavra aí que você deixa para esses pais? Dizer para vocês, pais, confiem nas escolas que vocês escolheram.
Vocês são parceiros das escolas e as escolas são parceiros de vocês. E a gente tem um bem comum aí, que é o maior tesouro, que é seu filho, e que é também o nosso, que é o nosso aluno. E lembrar que só existe escola porque existe alunos. Então nós iremos cuidar com todo o carinho dos seus filhos. Podem confiar tranquilamente em mandar os seus filhos para as escolas, neste momento, somente as privadas e filiadas ao Sinep. Tá certo. Muito obrigada pela participação aqui com a gente, viu?